Boa noite, galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Não sei como é que tá por aí, mas aqui tá mó chuva. Mais um shampoo na cena, especial Impacto 2, né? Evento pra gente poder tá arrecadando alimentos para o asilo Crescer no Amor, né? Espero que estejam todos bem com você. Como vocês já viram, né? Na segunda-feira a gente já anunciou o local. Vai ser lá no Turim Pub Music, né? Que é o antigo Rancho do Turim, né? Agora com a nova repaginada. O Irmandade Bikers está de apoio juntamente com a gente. E vai ter um churrasco 0800 da meio-dia às 3 da tarde. A partir das 3 da tarde até as 22 horas, tanto no sábado quanto no domingo, teremos as bandas e muito rock and roll para vocês, né? Hoje vamos estar trazendo rapaz, uma das primeiras bandas, ó, aqui, ó, querendo participar da live aqui, ó. Vem cá, fala oi. Oi, né? Boa noite, Isabel. Ralado, né? Puta, muito legal, assim, ter vocês, pelo menos nessa live, né? Nesse contato semanal que a gente tá tendo. Então hoje, como eu falei, da banda Alto Giro, uma banda que costuma estar sempre tocando na região de Osasco, os eventos dos motoclubes de lá, estúdio do Lau, estão sempre por lá fazendo um baita som e vai ser a nossa primeira atração aqui. E eu vou chamar para vocês agora o Monge. Pera aí, Monge, vamos estar aqui. Tá, chegou aí o convite? Opa! Opa, boa noite. Boa noite, Monge, tudo bem? Tudo bem? Boa noite com o pessoal que está assistindo aí. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Primeiro, eu queria agradecer muito você por ter aceitado esse convite, vocês poderem estar participando aí desse evento solidário, né? E para quem ainda não conhece você, dá um pincelada para a galera. Quem é o Monge? Olha, meu nome é Rodrigo, né? Rodrigo Ribeiro. Meu apelido é Monge, né? Porque quando eu era adolescente eu passava um A2 aqui na cabeça. E basicamente eu já fui baixista, quer dizer, ainda toco baixo, né? Já fui tecladista e atualmente estou na guitarra da banda Alto Giro. Então, eu sou um sobrevivente. Ah, muito legal. Como é que o rock and roll entrou na sua vida, Monge? Rapaz, como rock and roll. Eu acho que assim, que começando como, né, sendo bem curto, como criança, né? Acho que o Mamonas Assassinas e o Legião Urbana inaugurou muita gente, eu inclusive. Tinha aquele fitinha cassete do Mamonas Assassinas que apagou porque minhas irmãs gravaram El Chan por cima, né? Aí, Que maldade. maldade. Aí eu comecei tinha lá morar no Parque Imperial ali em Barueri, tinha um grupo de amigos ali da onde eu frequentava, começou a escutar rock com um cara aqui de Osasco que frequentava a Praça LED, começou a traficar uns CDs, enfim, uns DVDs pra cá, e eu comecei a tomar contato com isso. Também tinha uma fitinha cassete que eu ganhei do meu primo, né, e aí foi que eu comecei a ter contato com Pantera, Guns N' Roses, Iron Maiden, por aí vai, não parei nunca mais, né. Que legal. E a música, como músico, os instrumentos, quando foi que você começou a tocar? Rapaz, eu acho que como tudo na escola, e eu acho que até no mundo da música, começa com uma certa dor de cotovelo com os outros, né? Porque tinha um rapazinho na minha escola que ele era um cara que tocava baixo, era um cara bem descolado, assim, ele andava com uma mochila, assim, ele era um punk, né? Andava com um monte de coisa pendurada na mochila. E aí eu vi e falei, rapaz, eu acho que eu quero ser assim também. Que O legal. pessoal tirava sarro, porque tinha uma mão, tem uma mãozona, né? Tem os dedos, você podia tocar baixo. Falei, pô, eu levei a sério, pô, não é que eu podia mesmo? E aí eu ganhei um violão do meu padrasto, e aí comecei com a minha vidinha de calejar, colocar silver tape nos dedos, fita crepe, qualquer coisa pra aguentar apertar as cordas e fui embora começar a treinar, né? Que legal. E o Alto Giro é a sua primeira banda? Ou você teve passagem por outras antes de chegar até o Alto Giro?
Rapaz, eu tive uma. Assim, meu caminho na música foi muito doido, digamos assim. Eu comecei tocando numa banda que era da irmã do vocalista da minha banda, né? Eu era guitarrista, era um guitarrista péssimo, eu não sabia tocar nada direito. Aí eu saí um pouco da banda dela, né? E aí eu acabei, né, vendendo minha guitarra, trocando por um baixo velho, um Golden, que hoje em dia eu vendi para um amigo meu, ele reformou, tá lindo. E aí eu fui parar na banda desse rapaz, né? Que ela colocou no final do Orkut, que o irmão dela tava precisando de baixista na banda. Eu fui no estúdio do Lau, né? E aí eles estavam ensaiando e eu entrei nessa, digamos, eu fui o último membro da formação clássica dessa banda, né? Que aí a gente teve várias depois. Sim, sim. Banda é, né, uma troca constante, né? Sim. Quanto tempo o Alto Giro já tem? Ó, a primeira vez durou de 2008 até meados de 2009. Aí acabou. Aí eu fui tocar com um dos meus melhores amigos, que infelizmente é falecido, né? Mas eu já fui tocar com ele sertanejo, fui ajudar uns caras que é de uma igreja evangélica em Osasco. Montamos uma banda de power metal, depois montamos uma banda de thrash metal. E aí deu lá em 2018, né? Fazendo um pouco tempo, uns 6, 7 meses que ele tinha falecido. O vocal da banda, né? O Guilherme, que aliás, se estiver assistindo aí, um abraço para ele. Né, um abraço pro Gabriel e João também, que foram os primeiros da primeira formação, né? Formação clássica do Alto Giro. O Gabriel, ele me mandou mensagem já no Facebook perguntando se estava interessado em ensaiar. E aí a gente voltou a ensaiar, formação clássica. Passou-se o tempo, o João, o nosso baterista, teve que sair por questão de ter 2 empregos. Aí eu chamei o baterista da minha banda de thrash metal, que era o Francis, para tocar, e o Francis veio desde então com a gente, entrou para o time e ficou. E o guitarrista, que era o Gabriel, ele saiu por motivos que ele foi tocar outro tipo de música, também não tinha muito mais tempo para fazer show. Enfim, aí a gente teve um monte de formação, até minha esposa chegou a cantar, uma época também, a Carmen chegou a cantar um período. Legal, eu queria ter visto. Pô, legal, Quem canta sabe, bem. né? A gente não vai ter uma palhinha no evento. Pô, seria Tá legal, hein? ouvindo, né, Carminha? Ela tá assistindo, já tá vendo. É, e atualmente, o Alto Giro, a formação tem quanto tempo? Atualmente, bom, de nós três, que é o vocal, que é o Guilherme, eu, né, que me alternei como baixista e como guitarrista, e o Uhum. Francis, desde 2018, praticamente. Ah, Final de ah, 2018, bastante já tem uma estrada. tempo, Tá. já temos uma estrada, e agora nós temos um baixista mesmo, que é o Vinícius, entrou recentemente, fez a primeira apresentação conosco há poucos dias, né? Uhum. Amanhã a gente vai ter uma foto decente para colocar dele na página. Vini, se estiver ouvindo, Tá. não esquece o óculos escuro. Não, legal. Né? E o Alto Giro tem tocado onde, assim? Né, o maior fluxo do Alto Giro tem sido aonde? Olha, eu acho que a nossa grande base, né, que é até onde mora o vocalista e o baterista, e onde a minha família também mora, né, eu morei durante muitos anos, é a cidade de Osasco. Porque o fato da gente estar tocando lá, começamos e continuamos frequentemente ainda tocando no Lau, né, abriu umas portas pra gente. A gente toca na toca do. Como é o nome? Toca do Me Queen, é o nome estranho de pronunciar. Já tocamos no Casa Amarela, já tocamos no Spider Rock Bar, que é ali do Insanos, né? Que ali até Sim, reformou, da Praça do Rock. E assim, Osasco tem um movimento bacana, apesar de não ser tantas quanto antigamente, mas ainda tem um movimento muito bacana de bandas ainda por lá, que legal. ali na região da Zona Oeste. Uhum. Qual que é o estilo de som do Alto Giro hoje em dia? Hoje em dia, desde mais ou menos ali meados de 2022, a gente tem investido 23 mais ou menos, né? A gente tem investido em rock nacional. A gente parou de tocar. A gente era antes aquele típico Salada. freestyle. Isso. Ah, vamos tocar Motorhead? Vamos tocar Offspring? Então, ah, mas tem essa música do Legião Urbana que é boa, vamos. Aí a gente quietou o faixa e falou, vamos tocar rock brasileiro e português, que é o que a galera sabe cantar e que funciona? Vamos. E desde então a gente está se especializando nisso, né? A ideia é virar especialista em rock brasileiro mesmo, né? Ah, puta, muito legal. Você agora, para a galera que não sabe, né? O Monge é um dos mais novos integrantes nossos do Cordas de Aço, né? Faz parte da nossa família hoje.
né? A gente tá muito feliz. E qual o contato que você teve com os clubes, né? Na sua maioria, os motoclubes, né? E hoje pertence a um rock clube. Olha, desde que eu era adolescente, Shampoo, eu via, na época, a galera do Corvus ali em Osasco era muito famosa, a galera passava com aquela calça fardada, aqueles coletes, fazia evento ali no Clube do Sargento. Eu falava, caramba, meu, quando eu tiver mais velho, eu quero ter uma moto e quero fazer parte disso daí, né? Eu nem sabia o que fazia um motoclube. Pra mim era uma galera que se reunia pra tomar cerveja e saía passeando de moto, né? Tipo, minha percepção era essa. E aí foi passando o tempo, né? Eu tirei a habilitação de moto com 18 anos, eu fiquei. Pilotei só um pouquinho, fiquei muitos anos parado, até que eu tive a oportunidade de trabalhar numa escola estadual. Voltei aqui, né? Tive que comprar uma moto, que lá era difícil de chegar. Uhum. E aí eu falei, já que eu tô com moto, resolvi reavivar esse sonho, né? Aí eu comecei a procurar motoclube, procurar. Acabei não pegando contato, nem lembro como, dos Aztecas. Acho que eu procurei primeiro o Zapata na internet. Aí falaram que tinha os Aztecas aqui. Aí nos Aztecas eu encontrei uma mocinha chamada Buga, perdida ali no meio, dando comunicado. E como ela era a pessoa que mais falava ali no grupo, eu jurava que ela era, tipo, sei lá, deve ser a mina que manda nos Azteca, né? Aí quando eu parei pra trocar, eu comecei a conversar, postar os negócios, perguntando no grupo e via que ela que me respondia, até que ela conversou no privado e me disse que não era dos Aztecas. Aí ela me falou sobre o Cordas. Aí que eu comecei a ter contato, que eu acabei conhecendo vocês, né? Uhum. E desde então eu tô apaixonado por esse modelo. O Rock Club para mim é sensacional, a proposta é ótima. E de preferência, né, eu quero ir nos motoclubes agora para tocar e para fazer evento junto com vocês. Também para arrecadar, fazer essa parte social que eu tô achando muito bacana, né? Ah, muito legal. A gente também está muito feliz com você, juntamente com a esposa do monge, né? A Carmen também pertence ao Cordas. Inclusive, né, o monge vai ter surpresa lá no evento, no Impacto 2. É, o que você acha sobre o trabalho social que é feito, tanto pelos motoclubes quanto os rock clubes, ou, né, as pessoas que costumam fazer esse trabalho social? Rapaz, eu acho maravilhoso, porque assim, a gente tá, né, pra quem não sabe, eu sou professor de geografia, de história, estudo bastante. E convivendo em faculdade, convivendo até no meio da educação normal, eu tô cansado de ver, como que eu posso te dizer, manifestante de Twitter, sabe? Aquela galera que vai lá, fica postando, eu tô indignado em rede social, eu tô cansado disso. Por que que alguém faz isso? Por que que o político não faz aquilo? Por que que o grande empresário não faz aquilo outro? E todo mundo pede para alguém fazer alguma coisa, ninguém faz nada, né? Então Não, é eu real. percebi, então eu percebi que nem tudo que da vida a gente aprende nos livros, sabe? E a internet é um mundo à parte às vezes. Então Sim. assim, a gente tem que sair para ver a realidade, para fazer alguma coisa nem que seja pequeno para ajudar os outros, né? Uhum. E A grande realidade foi essa que você falou. A gente sabe que o trabalho que a gente faz ajuda muito, mas na verdade é uma gota no oceano, né? É com um, é certeza um, é um, é um band-aid que a gente põe no momento que precisam de muito mais. Mas se todo mundo fizer um pouquinho, já a gente já consegue transformar a vida de algumas pessoas, né? Tem um evento que a gente trabalhou muito tempo, que até é do Fio Sobreviventes da Estrada, que é a Páscoa Solidária, que é feita lá em Parelheiros, né? Que é anos de evento, e tem que não é mais um menino, né? uhum. O ano passado, o ano retrasado, não vou lembrar qual foi a última. Ele estava com a gente e ele foi como criança na primeira Páscoa Solidária. Caramba. E depois que ele cresceu, ele estava lá para ajudar, porque ele contou que aquilo foi muito, para ele fez uma mudança. Então, às vezes, a gente não tem a noção do tamanho das coisas que a gente faz. E é muito legal estar fazendo esse trabalho. É maravilhoso e acaba sendo bom tanto para, digamos que o trabalho ele é bom para as duas partes. A gente cresce como humanidade, aprende muito
sim. E eu diria que unido com o rock também tem uma parte muito importante que é a seguinte, que querendo ou não, ajuda a dar uma certa visibilidade, é um evento que reúne bastante gente, porque o underground, basicamente, antigamente é que a galera, não vou me vender, vou continuar no underground. Hoje em dia só existe o underground, né, no rock. Então, é uma maneira de você estar ajudando os outros e ajuda você próprio a continuar existindo também, né? Porque dá uma Sim. motivação para continuar tocando, né? Ó, a E boca qual que é, fica legal. e qual que é a expectativa do Alto Giro para estar tocando nesse evento do Impacto? Rapaz, eu espero ver muita moto bonita, muita gente, e principalmente que a gente arrecade muito alimento para ajudar, porque assim, novamente que a gente bate nessa questão da nossa sociedade, que é a questão infantil dos orfanatos é algo grave, mas infelizmente, não tô falando não infelizmente que ajudam mais, mas assim, crianças ainda costumam ter uma certa visibilidade e ainda tem a possibilidade de crescer, virar um adulto e seguir seus caminhos. A galera na Uhum. terceira idade já é uma fase mais debilitada da vida. A gente sabe que dali em diante a saúde vai ser mais frágil. E é aquela fase que geralmente a pessoa não tem mais muita gente para ajudar, ou a grande maioria das vezes a galera nem quer saber, né? Tipo, vou empurrar, quer dizer, você falar anos e anos contribuindo, ajudando os outros, para chegar no final, muitas vezes a galera vira as costas para você. Então, assim, os velhinhos do nosso país e do nosso mundo precisam de muita ajuda, né? Geral. Não, não, com certeza. Acho que você tocou num ponto muito importante. São pessoas que trabalharam pelo país, pessoas que adquiriram, fizeram estrada, e, independente do que a caminhada que cada um teve, mas você chegar no final da vida e não ter mais alguém que olhe para você. E a gente não está falando nem da parte financeira, não, a gente está falando do carinho, da atenção, da visita. Uma própria Juliana teve aqui na entrevista com a gente, né? Falou que tem muitos lá que têm família, mas é como se não tivesse, porque as pessoas não vão, eles estão meio que largados. E a gente poder estar indo lá, fazer esse momento de alegria, ouvir histórias, contar histórias, brincar, poder ajudar, é, acredito que dá um alento, né? Deve ser difícil para todo mundo chegar numa fase de idade e olhar para trás e ver que não tem mais nada aqui, né? É triste. E assim, então eu acho uma iniciativa bonita mesmo, né? Além da questão da ajuda aos orfanatos, a gente deve olhar com mais carinho para os asilos mesmo, né? Uhum. Não, muito legal. E o Alto Giro vai vir com energia e um baita repertório para alegrar o domingo, dia 20, galera. Alto Giro vai estar lá domingo, dia 20, e provavelmente, né, ainda estamos em acertar, alguns dos velhinhos do asilo vão estar lá presente para poder prestigiar esse evento para eles. Bora para dar uma canja também. Tá lá. Ó, seria bem legal, hein? Seria assim. Né? Desse tempo que você tem em banda, Monge, qual foi a melhor lembrança e a pior lembrança que você teve? Rapaz, assim, você fala como questão de vida pessoal ou questão de apresentação? Então, vamos para tipo, apresentação. Qual foi para você a melhor apresentação do Alto Giro e qual foi aquela apresentação que você falaram assim, puta, a gente não devia ter vindo aqui. Se não quiser contar o lugar, não tem problema. Não, gente, eu não teria problema de falar nisso, que eu acho que até meus companheiros de banda e ex-companheiros vão concordar Aham. que no início, as primeiras apresentações nossas, assim, eu tô falando lá de 2008, tá, gente? Hoje em dia a gente toca bem, tá? Então, melhorando, pelo menos tô tentando. Mas na época que a gente começou, a gente nem sabia como afinar os instrumentos direito. Eu lembro que a gente foi fazer um show no Ocean, lá no final do Ocean, que ficava ali atrás da Toquei lá, Roosevelt. toquei Ia lá. ter um Metallica cover no andar de cima, a gente embaixo tocando, tava tendo open bar na época, que acho que era R$ 5, que na época dava pra bastante coisa. E a gente tocando e praticamente ninguém dando muita atenção, porque tava de olho no open bar e também, nossa, a primeira vez que eu tentei usar um afinador eletrônico, eu afinei meu baixo todo errado.
Foi uma apresentação catastrófica, mas tiramos foto bonita e tenho guardado até hoje a foto desse. Na foto parece que a gente está destruindo, né? Mas a vida real. Eu sei bem disso, porque nas fotos eu costumo sair bem. Até parece que eu toco. É. E a melhor apresentação de vocês foi aonde? Melhor. É difícil poder classificar. Tivemos algumas que foram legais, mas assim, pessoalmente o que eu gostei muito de tocar foi um lugar chamado Jegs Bar, que a gente vai tocar ainda, acho que daqui a 2 semanas, novamente lá. Legal. Porque como lá em Osasco vai muita família do vocalista e a galera vai com a camiseta, aqui, né? Tô usando o nome aqui da. A gente tem a camiseta da banda e tal. A galera Ah, vai e assim enche. E também tem a do Toca do McQueen, que é perto da casa do vocalista, que também, como é perto, lota. Então já fizemos um nomezinho ali. É legal porque a uhum. gente toca, a galera mais ou menos já conhece ali um pouco do nosso repertório, já pede determinadas músicas, então é uma energia muito boa, né? Ah, que legal. É, às vezes é isso, né? Você tá no palco e sentir a energia do público, não tem dinheiro que pague, né? Sim, não tem dinheiro que pague mesmo. Fazer um show bom é revigorante. Sim. Ah, que legal. Nessa questão do que a gente estava falando em duas partes, e em termos da banda, mas em coisas que foram ruins e que foram boas para vocês nesse tempo de estrada. Você fala no. Eu acho que diria que é mais a questão de, sei lá, conflito com. Convivência com o ser humano é complicada. Eu lembro muito na época da pandemia, que na época a gente tava com. Eu tava no baixo, tinha um guitarrista e a Carmen também tava cantando minha esposa tava cantando na banda, e a gente ficou, pô, vai ter ensaio? Não, mas não pode ter ensaio ainda. E a gente ficou naquela, caramba, até quando vai durar essa pandemia? Dá pra gente voltar a ensaiar? É seguro voltar a ensaiar? Ou será que não estão exagerando? A gente ficou perdido, sabe? Né? Isso é um dos momentos que, como tudo que nessa época a gente não sabia, pô, será que a gente continua? Será que a gente para? Tanto que a gente fez uma reunião depois disso, né, lá em Osasco, e aí o baterista e o vocal, que na época tava aprendendo a tocar baixo, eles foram para um outro projeto. Eu falei, você tocar teclado. E aí eu continuei com eles, porque se ficasse só o jeito que a gente estava, ia parar tudo, né? Porque a gente voltou meio desanimado, pandemia. Mas depois deu tudo certo. Legal. E o Alto Giro tem intenção em fazer um trabalho próprio, autoral, ou não? O trabalho de vocês vai continuar a poder tocar nos motoclubes, nos bares? Rapaz, se dependesse de mim, teríamos coisas autorais. Agora que a gente tem um baixista fixo novamente, que não sou eu, dessa vez eu tô na guitarra, eu acho que rola. Eu tenho algumas letras, eu tenho algumas músicas praticamente assim bem encaminhadas, pelo menos o arranjo básico e a letra. Só que assim, eu já apresentei pra galera da banda algumas vezes, só que a gente nunca parou, sentou assim e falou: vamos pegar um dia e vamos trabalhar isso. Música eu tenho, Legal. só pra trabalhar. Não, legal, legal. Né? Existe, às vezes, e eu acho que eu vivi as duas épocas, né? Na década de 90, banda de som autoral não tinha valor. A galera só queria ver cover. Quando rolava uma banda, eram poucas, né? Mas quando rolava uma banda de som autoral, algumas pessoas não se importavam muito. E depois veio a onda do autoral, todo mundo queria fazer autoral, e aí entrou no lance, que banda cor, você vai tocar música dos outros, né? Eu acho que a importância de tudo isso é você ter prazer no que você está fazendo, Sim, né? É você poder realmente investir naquilo que você quer, porque quando você quer fazer um trabalho autoral, acho que é quase como uma empresa, né? com Você certeza. precisa se dedicar, você tem que dar um a mais e você tem que saber que o retorno é muito menor e a longo prazo. Com a banda cover, às vezes você tem que se dedicar, que você tem que tirar as músicas, mas não é uma coisa que você tem que estar trabalhando tanto e às vezes você está querendo subir no palco, de fazer, as coisas viram, chega um momento, resolve parar e tá tudo bem. Então Uhum. é saber o que você quer para você e tá tudo bem. Todo mundo é músico. A gente está numa era de fiscal de banda, né? Felizmente existe muito fiscal de banda. Outra coisa
diferenciado na década de 90, né? Que a galera ia para curtir som. Né? A galera ia para curtir som. Hoje, como a maioria das pessoas toca, tem muita gente que vai para fiscalizar a banda. Mas é muito legal quando você sai de casa para realmente curtir um som, para realmente curtir a vibe, curtir a banda, curtir os amigos, curtir a família e, se estiver fazendo um trabalho social, muito melhor. Qual que é a sua opinião em relação a isso? Você fala dos fiscais de banda ou do trabalho social? Não, dessa questão de como se mudou, ou como a galera vê as bandas, né? Ah, Como a galera, ou como o pessoal enxerga as bandas hoje. vamos lá. É, é complicado, mas concordo em boa parte do que você falou. A questão de som próprio, eu conheço algumas bandas, né? Tem uma aqui que acho que mudou de nome, mas chama Cacofonia. A única banda grunge que eu vi na minha vida cantando em Legal, português era aqui do Jardim Ângela, legal. amiga Henrique. Eu gosto, né? Eu, por exemplo, aí em Osasco tem o estúdio do Lau que ele grava muito. Já gravou Errata Rabiosa, já gravou Mosca Negra, várias outras bandas de som rock dele, né? Várias bandas de som autoral. E eu acho maravilhoso essa batalha, porque o rock sempre foi underground, né? Teve uma época que foi no mainstream ali, tá uma meia dúzia de bandas que começaram a ficar milionárias, mas a grande maioria da galera continuou tocando no bairro, né? E Osasco Uhum, não foi diferente. uhum. Só que o que eu penso ultimamente, infelizmente a gente é quase uma raça em extinção, né? Que a gente tem que cuidar pra gente. Antigamente tinha, olha, não vou ser emo porque escutar emo não é rock. Ah, eu não vou ser grunge porque grunge não presta. Não, vocês metaleiros é que não presta. Hoje em dia a gente tá numa vibe que é assim, ó, cara. A gente tá aqui, eu toco cover, você toca autoral, a gente vai ter que dividir os mesmos espaços porque já não tem mais muito espaço, né? A gente não tá mais no mainstream, não vai ter mais uma gravadora querendo gravar um disco, Uhum. vender para dar dinheiro, né? A gente agora tem que procurar batalhar para criar os nossos espaços e tocar nos espaços que ainda existem para nós, né? Porque para tocar um risca-faca, qualquer boteca aqui da esquina tava fácil, né? Agora um espaço para nós, para quem toca baixo, guitarra, teclado, quem se dedicar a aprender um instrumento, né? Infelizmente é um espaço pequeno hoje em dia, né? Sim. O underground né, sempre foi. Quando você falou nos Isca-Faca, eu lembrei que quando eu iniciei, né, minha primeira banda em 91, aí que não tinha espaço mesmo, era só no centro, em Pinheiros, Santa Amaro, periferia pouquíssimo. Então a gente ia nos botecos do bairro perguntar pro dono do boteco se a gente podia botar uma banda lá. E lotava, porque não tinha espaço. Então o que tinha, todo mundo sabia, todo mundo dos bairros vizinhos ia. E é legal. Às vezes eu sinto falta dessa energia que se tinha, né? Mas entendo que a gente tem que profissionalizar, as coisas têm que ser diferentes. Você, que nem você falou, não tem que viver para tocar em risca-faca, em boteco, né? A gente tem que aumentar o nível da banda. Sim. E você vê muita pessoa falando hoje que o rock morreu, que não tem substituição para as bandas. Qual a sua opinião em relação a isso? Eu diria que o rock ele continua vivíssimo, né? O que a gente tem, digamos assim, uma certa morte é no rock no mainstream. A ideia de que, olha, eu vou, sei lá, não vai ter tão cedo um Pearl Jam da vida para lotar um estádio, um Morumbi da vida, um novo Metallica para encher um estádio, um novo Iron Maiden. Não, se você for procurando isso, talvez você não encontre. Mas existem boas pérolas por aí se você saber procurar. Ainda existem bandas boas fazendo um som legal. E eu acho que o rock, a gente falar tanto da questão de ser contra a cultura, eu acho que o rock ele não morreu, ele voltou para casa, né? Ele saiu do circuito pop, do circuito milionário e falou: ah, você não é o contra a cultura? A contra a cultura é uma coisa meio escondida, não tá ali na cara. Ele voltou para casa, né? Então ele tá vivo
motivo, sim. É só saber procurar, porque tem banda muito boa por aí ainda fazendo. E ainda as bandas do mainstream ainda enchem estádio Sim, pra caramba. Tem sim. bastante É. agenda de show pra eles. Eu vi uma matéria esses dias que ah, no Deezer, no Spotify, quais as bandas que estão no top, né? Mas as bandas que estão no top do Deezer não são as bandas que enchem estádio. Aí o cara comentou uma coisa, falou assim, a galera que vai lotar estádio, por exemplo, do Metallica ou do Maiden, geralmente elas acabam nem ouvindo no Deezer. Hum, Elas escutam no próprio CD, no vinil. O Deezer, às vezes, você põe lá para lavar uma louça, você põe a primeira música que você quer ouvir, daqui a pouco você deixa rolar e vai indo uma atrás da outra, e aí o Deezer vai jogando aquilo que ele quer, né? vai. Fora que também tem uns subterfúgios hoje em dia que a galera usa nas redes sociais pra, vou comprar seguidor, vou comprar isso, vou comprar aquilo. Eu, pra mim, ainda sou daquela antiga opinião que ó, é melhor que seja a galera do bairro, como você falou, que vai lá assistir, mas que você vai tocar e tá todo mundo lá, do que, tem uns 50 mil seguidores e você vai tocar num lugar que tem 5 pessoas pra te ver. Não adianta nada, Não adianta né? nada, realmente. E plataforma, pra mim, não enche lugar, não enche casa, não enche nada. É importante, né? Porque para você poder tá mostrando o seu trabalho, mas não é Sim, o sim. ponto, não é o ponto alto do trabalho que você faz. Não, sem dúvida. Ajuda bastante a Né? divulgar, isso é fato. Ninguém precisa mais de Não. gravador dia para divulgar, gravar um disco. Porque ó, a época como você me falou, da gravadora acabou. E como a gente estava falando, é natural que tudo vai mudando, né? É natural e a gente tem que se reinventar. E isso não é só no rock and roll, é em qualquer coisa assim que ah, conforme a tecnologia, conforme a cultura vai mudando, a gente tem que se reinventar. Mas o lance, eu acredito, de se reinventar, a gente nunca pode esquecer da onde que a gente veio, né? Sim. A gente não pode abandonar tudo para pegar o agora. E também não pode jogar uma âncora no passado e ficar preso no passado e esquecer o que está vindo aí pela frente. Sim, até justamente é isso, né? É legal das novas bandas é tentar traçar um futuro para as novas gerações, para que, olha, eu posso dizer que como professor tem alunos meus que tocam guitarra ainda, dou aula, inclusive para um, né, aula de guitarra. Por quê? Você vai lá, você vai apresentando o trabalho. Travadinha, amor. Deu uma travadinha. Voltou. Se você apresenta o trabalho para as pessoas, muitas delas têm uma chance grande de gostar. Eu acho que a grande questão agora do rock é conseguir levar esse trabalho para fazer chegar até as pessoas. Porque se você mostra para um determinado grupo, acontece mesmo. Tem gente de 11, 12, 13 anos que acaba gostando. Só que elas precisam primeiro saber que isso existe, né? Sim, sim. E aí, eu acho que o grande lance uma das coisas que mais me agradam no rock and roll, né, em todas as suas vertentes, que você vai num espaço, vai num rolê, e ali você encontra meninos de 12, 13, 14 anos, e encontra senhores de 50, 60, 70 anos, e a gente está todo mundo na mesma vibe, né? A gente está todo mundo curtindo o mesmo movimento, a mesma ideologia. Isso é muito legal. E é uma coisa que, como até colocarei nos comentários, tem de todas as idades, né? Você vê, por exemplo, a pessoa pode ter, às vezes a pessoa é muito, já chegou a uma certa idade e não consegue mais ser um atleta, por exemplo, já chegou a uma determinada idade e já não consegue trabalhar mais de determinadas coisas, mas não existe ninguém velho demais para ser um músico. Sim, Pode sim. ter lá E a gente 90 tem anos, muitos aí. precisando, e lá com 90 anos fechou até o final da vida. Velhinho, velhinho. Você não tem ninguém Né? velho demais para ser músico. Não existe. Nem jovem demais. Né? Aliás, eu acho que a música, na sua maioria, né? A música, ela
ela mantém a juventude dentro, né? Sim. Quem é músico é diferenciado, acho que enxerga a vida de uma forma diferente. Isso é É, muito legal. isso é legal mesmo. Não, eu concordo, né? Você não vê uma. Você vê lá a galera do Rolling Stones, 80 anos de idade, o cara vai falar, opa, peraí, não, eu tenho 80 anos de idade, deixa eu ficar aqui comportadinho. Não importa, você vê o cara tá velhinho, dois fios de cabelo na cabeça, rodando por aí, mas não tá nem aí. Em cima do palco não, meio que não existe idade. Você vai lá e se expressa da maneira que você acha melhor, né? Você é livre. Rock é basicamente É, livre, né? é. Você pega o Ozzy, sobe no palco, tá pulando, joga balde d'água, termina o show, ele pega a muletinha e sai. O que Exatamente. aconteceu, né? Que energia é essa? Mas bom, você toca também, você já deve ter passado pela situação que você começa a treinar, sei lá, 9 da manhã, e aí dá 10, 11, 12, você para de sentir fome, você não lembra de nada, mas quando você tira o instrumento Aham. parece que cai, parece que anestesia tudo quando você está tocando, né? Sim, sim. Vocês chegaram a conhecer o espaço do Turim, que vai fazer a apresentação? Ainda não. Eu olhei a página do Instagram, mandei para os meninos olharem também, eles deram uma olhada, é um espaço bem bacana, parece que vai caber bastante gente lá, hein? Sim, e o evento sendo durante o dia, né? O Impacto 2 sendo durante o dia, vai poder levar família, né? E lá no Turim tem um galpão, para quem não conhece, tem um galpão grande no qual as bandas tocam, tem um bar lá dentro, mas o espaço do lado de fora também é muito grande, tem mesas, que é o espaço que tem a churrasqueira, e eu estou numa expectativa gigante assim desse Impacto 2, juntamente com cordas, juntamente com Comodos, o Irmandade Bikers, né? E agora apresentando aí o Alto Giro, e muito contente de vocês poder estar no cast desse show, tenho certeza que vai ser uma apresentação fantástica. E é isso, é um espaço que ele é gigante, eu acho que vai caber muito bem o que a gente pretende fazer lá. Ah, eu também tô com grande expectativa, a galera também, o lugar é bonito, né? Vimos as fotos, tem no Instagram algumas pequenas apresentações ali, né, que o pessoal grava, aquele rios das bandas tocando. Deu pra ver que é um lugar bem bacana pra fazer esse tipo de evento. E assim, todo evento de motoclube que eu já não fui muitos, mas eu já vi muitos, ele costuma ter uma vibe bem legal, né? Aquela galerona toda chegando de moto é muito imponente, muito bonito de se ver, né? Sim, Eu acho isso legal pra caramba. né? Eu acredito que na década de 2000, se eu estiver errado, alguém me corrige, os motoclubes salvaram o rock and roll. Acho que no começo da década de 2000, muitos espaços se fecharam, Uhum. você não tinha, e começou a ter um boom de motoclube nessa época. Então foi na sede dos motoclubes que você conseguia ir ver as bandas, porque já não se tinha tanto espaço mais, os espaços que tinham se fecharam, e começou a trazer a galera do rock and roll junto com a família, porque geralmente os eventos de motoclube eram durante o dia, né? E foi o que resgatou assim o rock and roll na década de 2000, foi os motoclubes. Fato. Eu lembro que, como falei, a questão dos Corvos, eles faziam bastante evento lá em Osasco, né? E hoje em dia, quem tá fazendo bastante lá, né? Acho que teve até esse fim de semana foi Insanos, né? Insanos tá promovendo bastante. E é o que você falou. Salvaram na década de 2000 e eu acho que de certa forma ainda salvam, porque assim, bares de rock, você vê que não tem mais tantos por aí. Só que eventos de motoclube sempre tem bandas tocando, sempre, né? Então acho que né, os motoclubes e os rock clubes também que estão entrando nessa, estão mantendo o movimento de pé, estão, né? Além de usando o underground para ajudar outras pessoas, ajuda o próprio underground a se manter, né? Dá um espaço Sim, para sim. as pessoas tocarem. Né, acho que já que como você tocou nesse assunto, o Rock Clube, porque algumas pessoas perguntam, pô, por que não motoclube, né? Por que Rock Clube?
Ah, como eu falei assim, os motoclubes, eles salvaram o rock and roll, numa época que estava se extinguindo, né? É, mas eles têm uma premissa, que os grandes eventos sociais, os eventos de festa, de aniversário dos motoclubes, são para agradar o público, a quem está lá. Então você vai ver muito um Purple cover, você vai ver uma Genesis cover, você vai ver um Whitesnake cover, você vai ver bandas de rock nacional, pop rock, né, que são todos, a gente está todos no mesmo trabalho, mas o rock ele não está fechado só aí, né? Existem muitos nichos, né? A gente tem o punk rock, tem o gótico, tem o thrash, tem o death, tem o heavy metal, tem o doom, né? Tem o nu metal, tem uma série de vertentes. E tem as bandas que estão começando, tem as bandas que estão tendo seus trabalhos próprios. Então o Rock Club veio para dar um espaço para todo mundo, né? Independente da sua vertente do rock and roll, quando a gente trabalha um evento, é para abrir espaço tanto para as bandas cover quanto para as bandas autorais, não importando o estilo ah, no qual se toca, né? O importante é sempre o amor que cada um está pregando em cima do palco e a energia que está passando para o público, e o público está respondendo esse trabalho aí. Eu acho maravilhoso e precisamos cada vez mais disso, né? Não, sim, as pessoas falam muito na reposição, né, das bandas, mas fica complicado a gente ter a reposição se a gente não abre espaço para ouvir o que é novo, né? Se você não abre espaço para as bandas começarem a mostrar o trabalho, se você não tem o interesse de estar indo atrás de alguma coisa, escutar, às vezes a gente se prende muito àquilo que a gente já conhece, aquilo que a gente já ouviu, e acaba esquecendo um pouco de ouvir o que tem de novo, né? E não é ouvir uma vez só, é você poder colocar, gravar aquela música na cabeça, aquela pegada de você estar no ônibus e a música tá batendo na Sim. cabeça, né? E isso é muito legal. É lógico que você não é obrigado a gostar de tudo, né? Mas aquilo que você gosta, é legal você tentar dar um pouquinho de valor, né? Procurar, ver e, e poder valorizar isso aí. Não, com certeza. E é. Deu uma... Por exemplo, aqui no Brasil, infelizmente, o nosso underground, eu diria que não é tão assim organizado em muitos aspectos. Eu sempre acompanhei, por exemplo, que tem. Eu gosto muito de ver coisa aqui da América Latina, né? Sou um doido por isso. Eu não amo rock argentino, amo rock Legal. peruano, chileno. E aí tem, por exemplo, um programa que é do Equador, que chama Rivers of Blood, que é uma galera que apresenta pelo Facebook, né? São uns equatorianos, alguns deles moram nos Estados Unidos, outros no próprio Equador. E cada dia da semana eles apresentam um estilo de música diferente. Eles fazem uma live. E aí eu acho muito legal que tem um dia que era miércoles de punk, né? Que é as quartas-feiras de punk. Que aí eles só colocam essas bandas lá do underground, do underground. Ah, vamos tocar com a banda da Guatemala. Que Uma banda legal. pequena lá da Guatemala. E o pessoal coloca. E assim, é lotado, é gente aqui do continente inteiro assistindo. Hum. Assim, a gente precisa de mais trabalhos. Igual você tá fazendo aqui pegando, voltando com essas lives, é absolutamente maravilhoso. A gente precisa de mais disso, né? Legal, obrigado. E que nem a gente estava falando dessa questão, e tem uma outra coisa que o Cordas de Aço, né, e o Monge está com a gente agora na família, a gente não esquece nunca de deixar muito claro que quem é a maior ajuda nos eventos sociais, quando são os eventos sociais, são as bandas, sabe? As bandas, às vezes, vêm nos eventos sociais por uma ajuda de custo, algumas vezes até de graça, né? Para poder ajudar uma causa, para poder ajudar alguém, e aí eles têm
despesa com a gasolina, tem despesa com estúdio, tem o trabalho de se movimentar e estar lá. E a gente tem que sempre agradecer de todo o coração as bandas que, sabe, ajudam a gente a abraçar essa causa, ajudam a gente a construir. Porque sem as bandas não existe o evento. Ninguém vai lá, né? A gente constrói, a gente como cordas de aço, comodos, a gente trabalha para construir, mas sem as bandas não tem como o evento existir. Então as bandas, sim, eles são as pessoas que mais doam nesses eventos. E a gente nunca vai esquecer, sempre um agradecimento especial a elas. A você com alto giro, né, pelo trabalho, e poder estar indo lá com a gente, né? E você, como cordas de aço, tá nesse dia que é um final de semana de loucura, gente. Sábado e domingo a gente começa a sexta, acho que segunda-feira a gente para e a cabeça não para. Mas é muito gratificante. Vai ser montar equipamento, tocar, desmontar equipamento, carregar coisa. A vida é essa. Mas é legal, assim, acaba sendo, tirando, por exemplo, essas questões de eventos que eu já tive a oportunidade de estar com vocês, é algo gratificante, né? Saber depois, olha, conseguimos arrecadar esse tanto de alimento, foi entregue, ou que nem vocês fazem sempre campanhas, olha, né, que nem da Páscoa Solidária, que a gente foi agora no domingo. Não, é muito legal você ver o resultado. Cansa, irrita, tudo é burocracia, tudo dá trabalho, mas no final das contas, quando você vê o resultado do trabalho, é gratificante, né? Não muito. E é um trabalho de formiguinha, né? Sempre foi o social, sempre foi um trabalho de formiguinha. Sempre Então, foi. tem as pessoas que estão organizando, tem as bandas que estão indo lá, sabe, dar essa ajuda gigante para o evento, e as pessoas que vão junto para poder estar ajudando. Aliás, vou aproveitar aqui a deixa, no Impacto 2, a entrada é 1 quilo de alimento, galera. A régua nossa é nos 2 dias a gente poder arrecadar 1 tonelada de alimento. Se caso, como quem ainda não assistiu, dá uma procurada lá para ver a live da Juliana, que é a diretora, né, do Crescer no Amor, do Asilo Crescer no Amor. Vocês quiserem, em vez do alimento, tá levando uma fralda geriátrica, é ótimo. Como ela falou, é uma necessidade, é um valor um pouco mais alto, mas se de repente baterem e falar assim, não vou levar alimento, vou levar uma fralda geriátrica, a gente vai aceitar, os velhinhos vão amar, né? Juliana vai ficar hiper grata. E a intenção total do evento é a gente poder deixar registrado o tamanho da ajuda, né? Que a gente vai conseguir levantar para esse asilo. Eu acho que é todo mundo assim abraçado nessa causa. Não é isso, Monge? Com certeza. Como falei, acima de tudo, o importante é ajudar a instituição, ajudar essas pessoas que precisam de muita ajuda e do ano inteiro e que pelo menos por um período que as nossas doações consigam dar um alento para eles. Uhum. Muito legal. E aqui a live do Shampoo na Cena, ela está sendo especial para o Impacto 2, né? Então, a cada programa a gente está trazendo uma pessoa que de alguma forma vai estar no apoio. Tem muita gente no apoio, assim, muita gente legal, muita gente com história, né? Tá aqui o Monge contando toda a trajetória. Se você chegou agora, pega lá do comecinho, né? De como chegou. A gente sabe como é muito legal, né? Como o rock and roll transforma a vida da gente, né? Quando você entra no rock and roll, não é mais um som que você escuta, é um estilo de vida que você vive, né, Monge? É diário, você acorda, a música, particularmente aqui, né? Eu tô com o violão aqui. Qualquer tarefa que eu vou fazer antes, sei lá, eu vou arrumar a casa, eu vou tirar 20 minutos para tocar. Eu vou fazer isso, eu vou tirar, sei lá, ter que pegar a música do ensaio de amanhã. E assim vai indo, né? A música vira parte do nosso cotidiano. E a Buga tá perguntando se minha banda é toda de Osasco. Sim,
Eu sou nascido em Osasco, passei só 3 anos em Barueri, depois voltei para Osasco e só saí de lá para vir morar aqui em 2018. E aí o vocal e o baterista são de lá e o nosso novo integrante, ele não está em Osasco, mas está do lado, que é ali no Jaraguá, né? Ele tá morando Uhum. na entrada de Osasco praticamente. É todo mundo ali da região, né? Só eu E a, que sou inten- mais apartado e a aqui. intenção de vocês é de sair um pouco do núcleo de Osasco, ganhar o resto das regiões? Rapaz, a gente só tá precisando de oportunidade, né? Que nem lá a gente conseguiu uns dinheirinhos, porque a gente comprou, né? Principalmente o vocalista, compramos amplificador, PA. Então, assim, como depende muito da logística. Agora que tem um rapazinho também, que é o baixista, que tem carro também, né? Agora são 2 carros, acho que vai ficar mais fácil pra gente tocar mais longe. Antes, como a gente dependia só dele para levar todo o equipamento, fazer show um pouco mais longe era Sim. complicado, né? A gente só fez uma vez aqui no Casa do Rock, aqui em cima, né? Ah, do Grande Bira. Aliás, se vocês não conhecem a Casa do Rock, cara, dá uma chegada lá que, meu, o Pico é muito legal. O Bira é um cara, meu, é um Muito irmãozão. boa. A Priscila, sabe, quem organiza as bandas, organiza as coisas lá, é uma menina fantástica. É um Pico muito legal. Curtiram lá? Curtimos, o público lá no dia foi bacana, porque tocou nossa banda, tocou a Terceiro Ato, que é uma banda de um colega meu, né? Diego. E foi a galera do nosso trabalho, né? Que a gente trabalhava na escola pública, foi todo mundo assistir, a mãe dele e tudo. Isso porque choveu pra caramba no dia, né? Mesmo com a chuva terrível que deu, apareceu bastante gente. E assim, conforme a gente for se consolidando, a intenção é tocar São Paulo inteiro, quem sabe tocar em outros estados também, né? Eu adoraria tocar pro Sul, tocar pra Minas também, né? Ah, é legal. Monge, você quer dar uma passadinha na agenda do Alto Giro para a galera saber onde que vocês vão tocar, os próximos shows? Claro. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Espero que não caia. Tá lá, enquanto o Monge tá olhando aqui a agenda para poder estar passando para vocês, eu venho aqui de coração agradecer a todo mundo tomar esse tempo, poder estar compartilhando esse bate-papo. Tá sem som? Até o meu não. Ou só o do Monge? Fico- Dá, quem puder dar escreve aí se tá sem som só o meu. Estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Opa, voltei. Tá me ouvindo? Opa, pronto. É dia 19 agora no Spider Rock Club, no Spider Bar, perdão, Rock Bar, que é lá do Insanos, lá na Praça do Rock, na Vila Aerosa. Que horas? Dia 20 do Spider vai ser pra. A gente normalmente começa às 9 horas, tá? Ali na pracinha do Rock da Vila Aerosa. Aí nós vamos ter também dia 25 no Jegues Rock Bar. E não tem como errar, ali em frente à Biblioteca de Osasco, tem literalmente um jegue desenhado na frente da entrada do bar. É um bar muito bom, comida bacana, aberto de muita gente boa. E nós vamos estrear também no dia 9 agora, no Point dos Amigos, que pela primeira vez a gente vai estar tocando lá. Ai, que legal, que legal. Muito bom ver, né, o Alto Giro rodando. E a gente está na expectativa total de poder ver vocês lá no Impacto. Eu lembrei só uma curiosidade, falando de Osasco, lá da biblioteca. É, a minha filha mais velha tem 30 anos, né? Certo. A mãe dela eu conheci num show em Osasco, ali debaixo da ponte na Autonomista, ali na subprefeitura. Você tá falando, não era um bar de rock que ficava de esquina ali do lado de uma ponte, não, né? Tem a ponte da Autonomista, né, que passa a Sim. Avenidona embaixo, e depois da ponte era, não sei se era um centro cultural, se era a prefeitura, faz muito É porque ali tempo. tinha um barzinho de rock, e aí virou depois um botequinho que continuava tendo rock. Bom, hoje em dia a programação lá é mais 18, aí eu já não posso falar o que que virou. Ah, Mas né? virou algo que dá mais dinheiro que o bar de rock, pode ter certeza.
Ah, a Buga tá perguntando o Instagram da banda, tá? É Alto Giro Rock. Tudo junto, alto com U, tá? Se você escrever com L, é capaz de cair em casa de material de construção ou coisa do tipo. É Alto Giro Rock, tudo junto. Ah, Sigam lá a nossa página, por favor. legal. Inclusive, nesse dia, isso, né, há, sei lá, 32 anos atrás, a banda que estava tocando era uma banda chamada Scarlet Wizard, que é uma banda de metal, tem o trabalho deles, e agora, em 2024, tem o retorno deles, dessa banda, e logo, logo tem surpresa. Tem surpresa sobre o Scarlet Wizard, né? A gente logo, logo conversa sobre isso. Monge, muito obrigado. Cara, passou voando. Muito obrigado de coração. Você poder ter cedido esse tempo de bate-papo com a gente. Agradece a toda a banda, todo o Alto Giro, por estar indo lá fazer esse trabalho social com a gente. E você gostaria de dar uma consideração final para todo mundo? Claro, é só fazer o jabazinho, né? Tipo, gente, ó, camiseta aqui, Alto Giro, acho que dá pra enxergar, vamos ver. Alto Giro Rock, siga a nossa página no Instagram, tá bom? Ó, o shampoo, antes de encerrar, a Buga tá perguntando aí quando vai ser o próximo shampoo na cena. Não esquece de dar o anúncio aí. E, gente, compareça nos nossos shows e principalmente no evento que vai ter agora também em julho. Vamos lotar, vamos arrecadar alimento e bora pra cima que vai ser um showzaço, gente. Não só por nós, mas vai ter muita atração legal pra caramba. Valeu, galera. Muito obrigado. E no domingo vai ser o dia das bandas autorais. Hoje a gente está trazendo para vocês o Alto Giro. E na segunda-feira, dia 20, às 20 horas, a gente vai estar com a galera do Evil Sense, que vai ser o primeiro pessoal a estar participando do Dia das Bandas Autorais, com um trabalho novo. Lançaram o videoclipe agora, mas isso é conversa para segunda-feira. Cara, um ótimo final de semana para todos. Beijo gigante no coração. Até a próxima. Galera, valeu! Falou!